Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar da Voltimum. O tema de hoje é: você quer reduzir a solução inteligente para a partida de proteção de motores TESS-U, oferecido pela Schneider Electric. Nosso palestrante de hoje é o engenheiro Henrique Mateus. Ele é engenheiro eletricista com MBA em gestão empresarial. Iniciou em 2003, atuando com instalações elétricas industriais, principalmente no segmento alimentício. Ingressou na Schneider em 2006 como engenheiro de aplicação. De 2008 a 2010, trabalhou com seu próprio negócio, atuando como integrador de sistemas, retornando em 2010 para a Schneider Electric na área comercial. Atualmente é chefe de produto da oferta de partida de motores TESS. Durante a introdução e ao final da apresentação, estará disponível um espaço para bate-papo e perguntas, onde vocês já podem se cumprimentando, se desejarem, e onde vocês poderão fazer. No entanto, durante o evento, eu irei ocultar esse espaço de bate-papo para aumentar a tela de apresentação. Peço que, se tenham perguntas e comentários, por favor, façam ao final da apresentação, quando disponibilizaremos novamente a área de bate-papo. Ao final, será disponibilizado o material para download, assim como o certificado de participação. Tem um comentário, um recado no início, informando de alguns outros arquivos que não foram possíveis a colocação na plataforma para download devido ao tamanho. Eu peço que amanhã ou mais tardar na quarta-feira, vocês entrem no portal, onde vai estar disponível a gravação desse webinar, e também vão estar disponíveis esses arquivos que não foram possíveis colocar aqui hoje. Esse certificado que a gente disponibiliza para vocês na área de download, ele é genérico. Se for necessário que nós coloquemos o nome para vocês, eu peço que vocês entrem em contato com a minha colega Ana Vargas, pelo e-mail que eu disponibilizei para vocês agora, e passem o seu nome completo, para ela colocar isso para vocês, ok? Obrigado pela presença, uma boa sessão para vocês. E, Henrique, a palavra está com você. Muito obrigado pela introdução. Uma boa tarde a todos. Obrigado por participarem aí do evento. E espero contribuir aí com algumas informações para o dia a dia de vocês. Bom, o texto introdutório que a gente utilizou para a redução do custo total aí com utilização de partida de motores, a gente vai partir por um caminho financeiro, né? É um conceito do inglês TCO, que é o Total Cost of Ownership. A gente traduz aí para o português claro, significa o custo total de propriedade, ou seja, é o quanto eu vou gastar nesse produto durante a sua vida de utilização, ou sua vida útil. Então, algumas questões que a gente vai tentar responder, ou que eu peço que vocês tentem trabalhar sempre que for optar por alguma linha de produto, qual que é o custo, né, para a tua empresa ou para o teu departamento por um evento ocasionado por uma falha no motor, né? Quanto tempo leva-se para a identificação dessa falha e quanto tempo se leva para corrigir isso? Quando você tem um curto-circuito na tua instalação ou naquela partida de motor, é possível restabelecer a partida utilizando o mesmo equipamento, sem precisar trocar nenhum contactor que colou, sem precisar trocar algum relé que eventualmente se danificou, se deformou? Né? Isso é o conceito que a gente chama de continuidade de serviço. E qual que é o custo de inventário? Né? O custo para você ter no teu estoque, ou o custo de você não ter no teu estoque algumas peças sobressalentes para substituição de uma partida que deu defeito. Tá bom? Então, a gente vai começar a nossa discussão introduzindo ou lembrando um pouquinho sobre norma, né? Especificamente a norma NBR-EC 60947.1, que é a norma que trabalha com a parte de partida de motores, né? Em todos os seus componentes. Então, ela fala das etapas que a gente tem que atender ou respeitar para fazer uma... E também ela rege os componentes dessa partida.
Dentro dessa norma, a gente vai trabalhar dois conceitos muito importantes. O primeiro dele é a categoria de emprego, e o outro é o conceito de coordenação. Então, vamos lá. Só relembrando aqui o que a gente precisa ter ou precisa atender para ter uma partida de motor completa. A gente tem que respeitar o seccionamento, que é permitir que eu ligue e desligue essa partida de motor de forma segura no sistema. Eu tenho que permitir que essa partida, que eu consiga isolar essa partida do sistema elétrico, ou seja, a isolação para permitir uma manutenção segura. Eu tenho que ter a proteção contra curto-circuito, tá? E eu tenho que ter a proteção contra sobrecarga térmica e a função básica da partida. Eu tenho que ter um componente para realizar a comutação, ou seja, o liga e desliga do meu motor. Essas etapas, elas podem ser feitas por um ou mais componentes. Então, normalmente, o seccionamento e isolação, ela está dentro do componente, pode estar, por exemplo, dentro de uma seccionadora. A proteção contra curto-circuito, ela pode ser realizada por um fusível, ou eu posso ter o seccionamento, isolação e proteção contra curto-circuito dentro de um disjuntor magnético. E eu posso ter também o seccionamento, isolação, proteção de curto-circuito e proteção contra sobrecarga térmica dentro de um disjuntor motor. Então, essas etapas, elas podem ser feitas por um ou mais componentes. E aqui eu vou dar um slide aqui que a gente mostra alguns exemplos, né? Então, como eu disse, o disjuntor motor, no caso aqui o GV como exemplo, a gente consegue realizar aí 4 etapas da partida com um único componente. Eu tenho partidas como essas aqui em cofre, que eu faço todas as etapas dentro de uma única partida. Bom? E passando para a parte de conceituação da norma, a gente quer reforçar um conceito com vocês, que são as categorias de emprego. As categorias de emprego principalmente voltadas aí para os equipamentos de comutação, onde eu tenho algumas opções. Isso aí, ele trabalha a categoria de emprego, como o próprio nome diz, é onde eu vou utilizar, onde eu vou empregar o meu contactor, e ele leva em consideração a natureza da minha carga, né? O que eu vou ligar e desligar? Eu vou ligar e desligar o motor de gaiola? Vou ligar e desligar o motor de anéis? Eu vou ligar e desligar uma resistência? Eu vou trabalhar com esse componente num circuito de distribuição elétrica? E também as condições, né, em que são efetuadas as manobras desse contactor. Eu vou trabalhar com esse contactor com motor em regime? Eu vou trabalhar com esse contactor numa partida bloqueada? Ou eu vou comandar esse motor durante a partida dele, eu vou ter que fazer alguma manobra? Eu tenho inversão do sentido de rotação? Eu tenho frenagem por contracorrente? Então, algumas perguntas que a gente tem que fazer na hora AC1, AC3 e AC4. Aqui no slide eu coloquei, né, recortei aqui uma parte do catálogo aqui da Schneider, com o AC1, AC2, AC3, mas as principais é a 1, a 3 e a 4. Para a gente ter uma ideia de aplicação, a principal delas é a AC3, quando a gente fala em partida de motores, é uma partida de motor genérica. Então, quando eu vou escolher um componente para fazer essa partida de motor, eu vou utilizar a tabelinha, ou então vou olhar do lado lá do meu contactor a especificação que esse contactor tem em AC3. Tá? A outra especificação que a gente tem normalmente em catálogo, a gente não tem isso escrito no contactor, mas eu tenho isso no catálogo, é para a categoria de aplicação de emprego AC4. Essa categoria é utilizada para partidas altamente intermitentes. Acho que o melhor exemplo que a gente tem são as pontes rolantes, onde eu tenho, normalmente na aplicação, eu tenho um operador com um controle manual lá, com um manche, que ele fica dando os toquezinhos lá na ponte rolante para fazer o posicionamento correto. Então, nesse tipo de partida, eu tenho o estabelecimento de corrente de partida, normalmente lá 7 vezes a corrente nominal, mas também
eu tenho que garantir que o meu contactor está apto a interromper essa corrente antes do motor terminar a partida. Então, ou seja, eu tenho que interromper correntes de 3, 4 vezes a corrente nominal do motor. Então, essa é a grande dificuldade do contactor quando eu tenho essa aplicação em ponte rolante, é interromper uma corrente muito elevada. Voltando um pouquinho na anterior, ali na AC3, a interrupção da corrente normalmente se dá com o motor já a plena carga. É o motor que já terminou de acelerar, o motor que já terminou a partida, e eu tenho que interromper no máximo até a corrente nominal. Por isso que eu digo que é uma partida de motor genérica, onde se aplica aí bombas, compressores, exaustores, transportadores, correias, elevadores, etc. E uma outra dúvida também que a gente recebe recorrente no atendimento aos clientes é com relação a aplicações de distribuição elétrica, que nesse caso aplica-se a categoria de utilização AC1, que ela também vem impressa lá no contactor e normalmente é muito maior do que a corrente impressa para a categoria AC3. Então, toda vez que eu quero trabalhar, principalmente com os quadros de transferência automática, os QTAs, principalmente em transferência de fonte, eu posso utilizar essa categoria, distribuição elétrica. Uma outra aplicação que eu tenho para a C1 são os circuitos resistivos. Os circuitos de aquecimento em máquinas onde eu tenho aquecimento por resistência, mesmo que eu tenha alta intermitência contactor, não tem problema. Eu posso utilizar a especificação de AC1 porque é uma corrente, pode ser uma corrente elevada, mas é uma corrente que é totalmente resistível. Então, é relativamente fácil para o contactor fazer a abertura de uma corrente resistível. Eu não tenho nenhuma impedância altamente indutiva que pode provocar um arco quando eu tenho a abertura desse componente. Ok? Então, visto isso, eu vou reforçar que nessa apresentação nossa, a gente vai trabalhar muito fortemente nessa aplicação. A gente vai trabalhar a aplicação de partida de motores. Legal? Dando continuidade aqui à apresentação, vamos passar, antes da gente chegar lá em coordenação, eu queria lembrar vocês de alguns efeitos do curto-circuito. Né? Quando eu tenho um curto-circuito na minha instalação, ou quando eu tenho um curto-circuito lá no meu motor, na minha partida, o que acontece naquele circuito, naquela instalação? Eu tenho dois efeitos. Um deles são os efeitos eletrodinâmicos, que eu tenho uma corrente muito elevada circulando nesse circuito. Então, eu tenho o quê? Eu tenho repulsão de contatos no meu contator. Eu tenho uma propagação, ou posso ter propagação de arco voltaico. Eu posso ter problemas de ruptura em materiais isolantes e a deformação física. Nos efeitos térmicos, eu posso, como eu tenho a ruptura, ou desculpa, a propagação de arco elétrico, eu posso ter fusão dos contatos em função da alta temperatura desses arcos. E a calcificação da isolação. Ok? Visto isso, vamos dar uma olhadinha no que é coordenação. A coordenação, o nome diz, eu tenho que coordenar, eu tenho que escolher corretamente a associação dos meus dispositivos de partida, principalmente no que compete o curto-circuito, a comutação e a proteção contra a sobrecarga. Principalmente quando eu tenho uma partida convencional, onde eu tenho lá, usualmente, um disjuntor ou um fusível, um contactor, um relé de sobrecarga. Eu tenho que escolher a minha proteção de curto-circuito de forma que eu garanta que o curto-circuito seja protegido, mas, ao mesmo tempo, eu não posso danificar ou não posso provocar riscos para a instalação e para as pessoas com uma explosão do contactor ou com uma danificação com uma explosão do relé térmico. Tá bom? Só para a gente ter uma ideia de funcionamento aí de um curto-circuito, eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês de um teste realizado aqui realizado no laboratório, que ele mostra um teste feito com um componente que é o TESIZU, que a gente vai trabalhar a apresentação, e com uma partida convencional. Então, um curto-circuito de 50
uma tensão de 480 volts. Aqui eu estou mostrando a continuidade de serviço do TESIS, ou seja, um componente que está preparado para o curto-circuito, e eu garanto que não tem soldagem no contato. Então eu faço um reset, religo a partida, ela está apta a funcionar de novo. Já o outro contactor, você observa que houve a soldagem dos contatos. Então vai precisar fazer uma manutenção ali no equipamento para poder realizar. O TESIS U está apto para um segundo curto-circuito, enquanto uma partida tradicional ali não ficou pronta. E no caso, como foi uma apresentação aí focada para o mercado norte-americano, o pessoal está falando da norma UL, mas enfim, o TESIS U é um componente tranquilo que suporta aí 3 curto-circuitos plenos, simples, confiável e completo. Só para a gente lembrar aí do curto-circuito. Voltando na coordenação, a norma rege que o seguinte: eu tenho que garantir a proteção das pessoas e instalações, né, a parte de segurança, e eu tenho também o conceito da continuidade de serviço, que é um conceito voltado para a manutenção da instalação. Quão rápido eu consigo colocar a instalação de volta ao funcionamento. Dessa forma, a norma define 4, né, coordenações, ou na verdade 3, né? Uma delas seria sem coordenação nenhuma, a coordenação tipo 1, a coordenação tipo 2 e a coordenação total. Uma aplicação sem coordenação, eu coloquei um ponto de interrogação aqui, ou seja, alguém foi lá, achou que podia colocar um fusível qualquer, um contactor qualquer, escolheu da cabeça dele. E o que isso oferece para a instalação? Grande risco, tanto para as pessoas quanto para os equipamentos. Não é permitido por nenhuma norma, tá? A gente vai pular ela então. A outra coordenação que eu tenho é a coordenação tipo 1. Nesse tipo de coordenação, ela é a mais utilizada no mercado, ela é a que tem o menor custo, tá? Ao mesmo tempo, existe a coordenação, então ela não vai provocar nenhum dano nem para as pessoas, nem para as instalações. Entretanto, é um tipo de coordenação que não exige quantidade de serviços. Então, um evento de circuito, assim como a gente viu ali no vídeo, eu posso ter a colagem do meu contactor. E eu posso também danificar o meu sistema de proteção contra a sobrecarga. Ele pode ser deformado de forma que eu perca a regulagem térmica. Quais são as consequências disso? Eu tenho maior tempo de parada e o pessoal de manutenção tem que estar qualificado para reparar essa partida e para controlar e substituir produtos. Então, o coordenação tipo 2 é uma solução que já preza pela continuidade de serviço, também não é permitido nenhum dano às pessoas e instalações. Entretanto, eu tenho que escolher o meu dispositivo de proteção contra curto-circuito, o meu dispositivo de proteção contra sobrecarga, o meu contactor, de forma que eu garanta que, no máximo, eu vou ter uma leve soldagem nos meus contactores, que eu vou conseguir desfazer com uma simples ferramenta. No caso, uma chave de fenda que eu tenho que conseguir destravar meu contactor e colocá-lo em funcionamento novamente. As consequências disso, eu tenho um tempo menor de máquina parada e a manutenção simplificada e reduzida depois de um curto-circuito. Mas, que tal uma partida em que eu não tenha nenhum risco de dano na partida em qualquer evento de curto-circuito? Retorno imediato ao serviço e nenhuma preocupação especial com a partida. Simplesmente eu vou dar um reset lá no meu relé, no meu contato e no meu disjuntor e vou partir novamente meu motor, garantindo que eu não vou ter nenhuma colagem de contato ou nenhuma manutenção no meu componente. Isso é o que a gente chama de coordenação total. E isso entra na nossa continha, que a gente começou lá no início, lá no TCO. Né? Qual que é o custo que eu tenho de uma máquina parada, ou qual é o custo que eu tenho em ter que reparar uma partida em caso de curto-circuito. Com relação a essas coordenações, na verdade, essas coordenações elas envolvem
nível de energia, né, que vai passar pelo contactor, que vai passar pelo disjuntor e pelo relé térmico. Então, não dá para se garantir a coordenação desses componentes simplesmente por cálculo. Então, é dever de todo fabricante de disponibilizar tabelas de coordenação. Tá? Então, o que o fabricante tem que fazer? Eu tenho que fazer todos os testes de laboratório, tenho que montar as configurações de partida, eu tenho que testar dentro do curto-circuito indicado e dentro da coordenação indicada para saber o resultado daquela combinação. Depois que eu faço todos esses testes, né, são feitas as tabelas. Essas tabelas depois estão disponíveis aí para download, para vocês conhecerem. Vocês podem dar uma olhada lá como é que são feitas. Mas, basicamente, eu mostro uma combinação de fusível, contactor e relé de sobrecarga, ou uma combinação de disjuntor magnético, contactor e relé de sobrecarga, ou uma combinação de disjuntor motor e contactor, ou uma combinação, ou, na verdade, a partida integral, que é o caso do teses U. E por que o contactor solda? O pessoal pode perguntar aí por que tem esse evento em que eu tenho a soldagem do contactor. Então, se vocês observarem aqui uma partida, né, o desenho esquemático aqui de uma partida convencional, eu tenho normalmente um disjuntor motor a montante do meu circuito, tá, que vai fazer a proteção magnética e a parte de desconexão do meu circuito, eventualmente a proteção térmica. E logo depois eu tenho o contactor. Tá? Aqui do lado, né, eu estou mostrando aqui como é que são os polos do meu contactor. Eu tenho o polo fixo e o polo móvel e a parte de contato. Então, quando eu inicio um curto-circuito, né, olhando aqui o trabalho aqui do curto-circuito, quando eu inicio esse curto-circuito, meu disjuntor, quem é responsável por abrir o curto-circuito é o disjuntor. Só que o contactor vai sofrer todos aqueles efeitos do curto-circuito, que é a repulsão de contatos e a abertura de arco. Então, quando eu começo o curto-circuito, eu inicio a repulsão aqui do meu contactor. Por quê? Eu tenho uma corrente passando aqui no meu contactor, corrente em sentidos opostos aqui nesse ponto, né? Eu tenho uma força que vai aparecer aqui tentando repelir meu contato, né? Tentando abrir isso aqui. Quando eu tento abrir, o que vai acontecer? Vai se abrir um arco elétrico. Por quê? A corrente de curto-circuito é extremamente indutiva. Então, eu tenho uma abertura do arco, né? Que é a corrente tentando se manter aí no meu circuito. Quando eu tenho essa abertura do arco, né, o curto-circuito ainda, o disjuntor não abriu ainda, então o curto-circuito continua subindo. Esse arco tende a aumentar e, obviamente, a temperatura de um arco elétrico é da ordem de 20.000 graus Celsius. Então, com essa temperatura passando aqui no meu contatorzinho, o que acontece? Eu tenho a soldagem do meu contato. É por isso que se solda o contactor. A gente tem literalmente uma soldagem dos contatos do meu contator. Ok? Então, esse é o efeito que acontece e esse é o trabalho do contato soldar. Então, se vocês pensarem em termos de coordenação tipo 1 em termos de coordenação tipo 2, na Schneider, normalmente eu não mudo o disjuntor motor, a proteção. Né? O que eu mudo é o contactor. Digamos que a gente sobredimensiona o contactor para que ele suporte melhor esse arco interno e não tenha uma soldagem forte dos contatos. Né? No máximo, uma leve soldagem que vai me permitir depois soltar. No nosso amigo Teses U, é um conceito totalmente diferente. Então, aqui eu vou já começar a trabalhar com esse conceito, com essa partida. O que ela faz? Ela, em termos de aplicação, ela substitui um disjuntor motor com contactor, eu consigo simplesmente utilizar um Teses U no lugar. Quais são as vantagens? O que ela integra? Então, ela integra a função de proteção, controle e potência. Num esquema de coordenação total, ou seja, eu consigo corrigir meu problema sem precisar fazer nenhuma manutenção na minha partida. Eu garanto continuidade de serviço. Outro conceito que a gente vai trabalhar, ele é um produto extremamente simples para se especificar. Eu não preciso especificar, né, no caso aqui, se a gente dá uma olhadinha aqui na partida do lado, eu tenho normalmente que especificar um disjuntor motor, eventualmente eu vou especificar um contato auxiliar, um acessório de acoplamento e o contactor propriamente dito. No Teses U, eu tenho duas coisas. Eu especifico a base
e a unidade de controle. Pronto, eu já tenho minha partida completa, montadinha. É um componente extremamente compacto. Eu tenho 45 milímetros de largura apenas, até 32 amperes. E eu consigo fazer a reversão nos mesmos 45 milímetros, apenas acrescentando esse módulo de reversão aqui embaixo. Ó. Então, isso aqui que vocês estão vendo do lado é uma partida reversora completa. E por que não solda? Aí vem a grande pergunta. Beleza, você falou tudo aqui do contactor, mas por que esse TESU ele não solda? Bom, o segredo da soldagem, né, para ela aquecer no contactor, é o seguinte, eu tenho que ter dois polos em série para isso acontecer. Por quê? O responsável pela abertura do curto-circuito é o disjuntor, então enquanto o disjuntor está abrindo, meu contactor está soldando. No TESU, o conceito é diferente, é um conceito de polo único. Ou seja, no único polo eu realizo a proteção contra curto-circuito, eu realizo o seccionamento, eu realizo a comutação. Então, no TESU, eu tenho um único polo em série para fazer a partida e proteção do motor. Então, com isso, quando eu estou realizando a comutação, digamos, eu atuo o TESU como um contactor, e quando eu estou fazendo a parte de proteção, eu atuo o TESU como se fosse um disjuntor motor. Então, dessa forma, eu consigo garantir a não soldagem e a não necessidade de manutenção desse componente no evento de curto-circuito. Esse que é o segredo do meu amiguinho aqui. Muito cuidado, né? Diferente de alguns concorrentes que oferecem aí no mercado esse tipo de partida com relézinho acoplado, que na verdade é o disjuntor motor com contactor. Você tem dois polos em série, então você não garante essa questão da soldagem, da não soldagem do contato. O TESU eu garanto a não soldagem por causa dessa arquitetura mecânica interna do componente. Legal? E o que mais eu tenho? Então, o TESU é um componente totalmente modular, uma partida totalmente modular, que eu escolho uma base de 12 ou 32 amperes, e nessa base eu acoplo uma unidade de controle. Eu tenho 3 linhas de unidade de controle, uma que é a mais simples, que é basicamente a mesma funcionalidade de um disjuntor motor. Eu tenho uma unidade avançada que oferece algumas funcionalidades a mais, né? Por exemplo, uma opção de saída analógica, para fazer a leitura de corrente do motor. E uma unidade de multifunção que permite o rastreamento de falhas. Eu consigo ver quais foram as 5 últimas falhas, por exemplo, que esse meu motor teve. Então, está aqui a funcionalidade de cada uma dessas unidades funcionais. Dentro da standard, basicamente, são as funções de um disjuntor motor. Eu tenho um trip class de 10. Eu tenho a proteção contra curto-circuito, eu tenho a proteção de sobrecarga, falta de fase, desequilíbrio, fuga-terra e sobrecarga conjugada. Só um asterisco aqui no fuga-terra, que esse fuga-terra é a proteção para equipamentos, tá? Não é proteção para pessoas. Então, muito cuidado aí quando for olhar esse fuga-terra. Normalmente, o pessoal de projeto chama de essa proteção de falta-terra, não de fuga. A fuga, normalmente, utilizada para os DRs, a gente trabalha com 30 miliamperes, ou 100 amperes, ou 30 miliamperes. Essa falta-terra, normalmente, a gente trabalha com um percentual de corrente do motor. Ok? O que mais? Em termos de funcionalidade, de controle, o que eu tenho de diferenciação entre os módulos? Eu tenho algumas funcionalidades a mais, como eu disse no módulo multifunção, eu começo a ter funcionalidades de histórico, eu começo a ter funcionalidades de supervisão, eu consigo ver qual é a corrente que está passando pelo meu motor, eu consigo ter diferenciação de alarmes de todas as proteções, então tenho algumas funcionalidades interessantes. E além de tudo isso, ou seja, que o Tesla faz básico, em termos de básico de uma partida de motor, de uma proteção inteligente e dessa diferenciação das falhas, a gente consegue, além disso, o opcional ou a evolução dessa partida para uma partida comunicante. Eu consigo ligar o meu tese Zoom num sistema de supervisão. A gente vai dar uma olhadinha nisso aqui.
comunicação primeiro. Em termos de comunicação, eu consigo, no futuro, ou seja, eu tenho uma partida, eu consigo evoluir ela para uma partida com comunicação. Eu consigo, dentro das opções de mercado, as principais. Então, eu tenho lá desde o Profibus DP, passando por uma DeviceNet, uma Modbus, até as conexões mais modernas aí com o Ethernet, né? Tanto o Ethernet IP quanto o Modbus TCP, né? Isso com o uso das remotas advantes também da Schneider Electric. Tá? Em resumo, o que eu tenho na minha partida? Um alto poder de ruptura, um volume extremamente reduzido, então eu não preciso ficar me preocupando muito com especificar o nível de curto, porque eu já tenho standard nessa partida até 50K. Acima de 5K eu consigo chegar até 130K com a adição desse módulo limitador de corrente. Eu tenho uma proteção eletrônica com uma faixa extremamente larga de regulagem, ou seja, eu tenho cada módulozinho daquele de proteção do TESIS-U, ele atinge até 4 regulagens de disjuntor motor. E eu tenho a função de partida automática após a regulagem interna, ou seja, diminuir o custo de intervenção. Com a parte de comunicação, eu consigo criar, ou consigo partir no futuro para uma opção, ou desde já em projeto também, para um CCM inteligente, com aplicações especialmente em óleo e gás, mineração, siderurgia, alimento e bebida, tratamento e tratamento de água, tratamento de água. Tá como? O que é o CCM inteligente? Nada mais é do que um centro de controle de motor que eu consigo ter inteligência nos meus dispositivos. Eu consigo extrair informações sobre a minha partida, sobre a minha máquina, através de protocolos de comunicação. Basicamente, eu troco os meus relés de proteção convencionais, os bimetálicos, por relés de sobrecarga inteligentes e comunicantes. E eu consigo conectar isso através das redes industriais para fazer todo o processo de manutenção. Então, as mensagens que eu gostaria de deixar para vocês, aí logo depois disso a gente vai abrir um espaço para a gente conversar, para a gente discutir. O que é? O TESIS-U, a gente consegue obter benefícios imediatos e comprovados, que realmente mostram o grande, né, o baixo custo-benefício do meu amigo. O que é? Eu consigo uma rápida identificação da falha, com sistemas de diferenciação de falha, então eu não vou precisar, quando tem lá uma parada no meu motor, eu vou conseguir saber exatamente por que foi, se foi um curto-circuito, se foi uma sobrecarga, se foi uma falta-terra, se foi, eu tenho outras proteções inteligentes, se foi um rotor travado, se foi uma falha na partida ou durante o funcionamento do motor, qual foi o valor dessa sobrecarga? Eu consigo identificar isso também. Eu garanto o desligamento do motor antes de queimar o motor. Eu não vou ter simplesmente uma sobrecarga, um relé bimetálico eletromecânico que pode me dar uma informação falha no processo. Eu garanto a quantidade de serviço no caso de curto-circuito, por quê? Eu garanto que a minha partida não vai colar se tiver um curto-circuito. Eu simplesmente vou lá, rearmo e coloco o meu motor para funcionar imediatamente logo depois da falha. Ela é muito fácil de montar e de se fazer a manutenção, por ser modular, e eu tenho as dimensões reduzidas. Então, a Schneider oferece realmente o que tem de melhor e mais inovador em partida de motor com o TESIS-U. Tá? Benefícios econômicos, funcionais e operacionais garantidos aí por um dos maiores fabricantes de partidas do mundo. E para a gente encerrar, eu queria mostrar um outro videozinho mostrando uma montagem que a gente faz com as partidas convencionais ou com as partidas TESIS-U. Então, a montagem de um painel de controle, preparação do cabeamento,
fixando aí no trilho DIN. Já não preciso fazer a fiação entre o disjuntor motor e o contactor, por exemplo. Ligar a bobina em série com o auxiliar do disjuntor motor, isso não é necessário um teste uso, já está feito internamente. No caso do teste eu tenho que incluir lá as unidades de controle. São os relezinhos. No caso de troca de um disjuntor motor, eu simplesmente troco o módulo. Se eu precisar substituir aí porque na minha instalação o cara mudou o motor, eu tenho que lá mudar o ajuste do relé de sobrecarga. Então, comparando, no mínimo, 38% de economia de tempo na instalação do Tesis 1 em relação a uma solução tradicional. E por último, né, a gente gosta de cumprir o que promete. Então, lanço um desafio para todos vocês aí que estão participando do webinar, que queiram testar a nossa solução, que queiram testar o Tesis U aí numa aplicação. Escrevam para a gente, vai ter um formuláriozinho aí para vocês fazerem o download, que é o formulário Desafio Tesis U. Descrevam sua aplicação, fala o tipo de partida que vocês querem fazer, qual é a máquina, qual a indústria, se é uma indústria alimentícia, se é uma mineradora. Tentem explicar por que vocês acham que o Tesis U vai ser melhor que uma partida convencional, ou seja, falem da dificuldade que vocês têm hoje com uma partida convencional. Pode ser, por exemplo, tenho muita troca da minha partida, porque é uma partida complicada, então cola demais o contato, eu tenho que ficar trocando demais o contactor porque ele dá defeito. Enfim, falem da sua dificuldade. Deixe o seu contato lá no formulário e, né, obviamente, aí nos permita que em 6 meses a gente possa entrar em contato com vocês para saber o resultado. Para isso, também no formulário, indique um distribuidor Schneider oficial, que esteja próximo de você ou de sua preferência, qualquer lugar do Brasil, e retire lá o seu Tesis U gratuitamente para fazer esse desafio. Nesse caso aqui, só vou fazer um comentário, porque nem todos os distribuidores vão participar dessa campanha, alguns por algumas dificuldades fiscais com relação à doação, mas enfim, se não der certo um, a gente procura outro mais próximo, ou a gente indica para você fazer essa retirada do teu Tesis U para testar. A gente vai escolher 10 dessas aplicações para realizar essa ação, tá bom? No formuláriozinho para vocês preencherem, coisa simples, nome, telefone, teu celular, teu e-mail, a empresa, endereço, a cidade, o estado, os dados da aplicação, preciso saber se é uma partida direta ou partida reversora, qual que é a corrente nominal do motor, a tensão de aplicação, corrente de curto-circuito, opcional, se vocês souberem, a tensão de comando que vocês querem,
se é 100 a 220 volts ou se é 24 VCC, e o tipo de máquina. Tá? Se é uma bomba, se é uma talha, o que que é? Eu quero saber o tipo de máquina que você vai acionar. Fala um pouco da dificuldade que você tem hoje, por que que você acha que o TES vai te atender, indica o teu distribuidor. Se você não conhecer nenhum distribuidor Schneider, procure o nosso Customer Care, nesse telefone aqui, que é o 0800 7289 110, está lá no formulário, ou então visite o nosso site e procure lá o distribuidor mais próximo de você. Ok? Faça o máximo da sua energia. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos abrir aí para algumas perguntas. Bom, pessoal, como o Henrique disse, a gente está abrindo agora o espaço para perguntas. Lembrando que vocês podem fazer o download dos materiais aqui na lateral, onde tem certificado, o formulário que ele acabou de mencionar e outras informações. Lembrando que alguns arquivos vão estar disponíveis só no site devido ao tamanho deles. E eu pediria que vocês também respondessem uma pequena pesquisa aqui de satisfação sobre o webinar, ok? Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas aí para o Henrique. Vamos lá, pessoal. Quando não tem pergunta, eu fico feliz, porque eu fui muito claro, ou então ninguém entendeu nada, né? O link dos vídeos, só um minutinho. Eu acho que esses vídeos estão no canal Todos da esses, Schneider, né, não, todos esses Henrique? vídeos estão disponíveis no YouTube. Você pode procurar os vídeos com o nome de Teses ou Teses U. Pode utilizar esses nomes que vocês vão encontrar esses vídeos diretamente no YouTube, tá? Bom, vamos lá, a Uma primeira pergunta do pergunta aqui do Cardoso. Cardoso. Isso. Esse dispositivo tem limitações com determinadas potências, correto? Hoje a gente tem a disponibilidade dessa oferta até 32 amperes. Então, eu tenho teses, são duas opções, eu tenho uma base de 12 amperes ou uma base de 32 amperes. Então, no máximo até 15 quilowatts em 380 volts, até 20 CV. Jamil perguntando sobre se tem esses componentes em blocos para o Revit que possam ajudar os projetistas. Temos, eu não tenho um link para te dar agora, Jamil, mas eu vou pedir, eu vou disponibilizar através do Voltimo. A gente tem isso, tem esses blocos tanto em CAD quanto os blocos para o EPLAN. Eu vou solicitar essa informação porque quem trabalha com esse tipo de informação é uma equipe que a gente chama de prescrição aqui dentro da Schneider. Eu vou solicitar isso para eles e vou providenciar diretamente no site da Voltimo. Ok? Luiz Carlos, se ele poderia usar Carlos, eu isso poderia para usar o teste. refrigeração. Sem dúvida, é um produto apto à partida de motores, sem maiores problemas. A categoria de aplicação dele em AC3, até 32 amperes, não tem problema nenhum. Plenamente apto para aplicação em refrigeração. Na verdade, uma grande aplicação que a gente tem hoje é num grande frigorífico, inclusive, a gente tem mais de 3 mil teses instalados nesse cliente, e a maior parte deles a gente usa na parte de refrigeração desse cliente, né? Toda a parte de circuito de resfriamento que ele tem, de congelamento, ele trabalha muito com abate de bovinos e principalmente. A gente tem mais de 3 mil peças instaladas e o principal local de instalação é justamente a parte de refrigeração. Tem outro aqui. Quanto ao custo deste equipamento em relação ao convencional? Tem uma diferença.
em termos de custo de aquisição. Mas como eu estava tentando, né, mostrar, a gente tem um custo por trás dessas aplicações de partida de motor que eles vão depender muito da onde vai ser a aplicação. Então, usando esse próprio exemplo que eu te dei da indústria alimentícia, qual que é o custo desse meu cliente ou desse nosso cliente para uma parada no sistema de refrigeração dele, ou com a parada lá dos condensadores evaporativos, ou com a parada dos evaporadores das câmeras de congelamento, né, dele perder uma produção ou dele é um risco de reduzir a qualidade do produto dele. Então, quando se é feita essa conta, a gente chega à conclusão de que o Tesis U, ao longo da sua vida útil, é muito mais barato do que uma partida convencional. Hoje a Schneider garante para o Tesis U uma vida útil de no mínimo 2 milhões de manobras elétricas, né? Atenção, 2 milhões de manobras elétricas, ou seja, manobras a plena carga. São pouquíssimos ou raríssimos componentes que têm essa vida útil. E você consegue contar isso, né? Diferente dos contactores convencionais, dá para você contar através do módulo multifunção que a gente tem disponível para o Tesis U. As tensões de operação. Bom, eu tenho a tensão da parte de potência, a parte de potência até 690 volts, e eu tenho a tensão de comando. Na tensão de comando, eu tenho três opções. Eu tenho uma opção de 24 volts corrente contínua, eu tenho uma opção de 24 volts corrente alternada, e eu tenho uma opção que vai de 100 a 240 volts corrente alternada, né, que seria o equivalente a uma bobina eletrônica. Então, eu atingo as principais tensões de comandos, que é o 24AC ou 24CC, e tenho também o 110, 127 e 220 volts. Edmilson, o custo, como eu disse, vai depender muito do distribuidor que você for consultar ou do parceiro que trabalha, ou do parceiro integrador de sistemas da Schneider. Então, não consigo te dar um valor aproximado nesse momento, mas eu te dou uma ideia em relação a uma partida convencional, o custo de aquisição é um pouquinho maior. Pelo que eu entendi, posso usar o Tese junto com o Web Energy. Bom, os conceitos um pouquinho diferentes, Bauer. O Web Energy ele é um sistema de gerenciamento de energia da Schneider, via web, no qual eu conecto a minha entrada de energia ao sistema e também coloco alguns pontos de medição dentro da minha empresa para mim fazer o gerenciamento do ponto de vista econômico dessa energia. O TESIS, ele não tem, o TESU é um componente dedicado para a partida de motores. Eu tenho monitoramento dessa partida, mas eu não tenho medição de energia. Não é o objetivo medir energia. Eu tenho medição de corrente, que é um parâmetro que eu posso utilizar para fazer a parte de manutenção. Posso conseguir identificar, por exemplo, se está tendo um desgaste maior na minha máquina, através de medição de corrente histórica, obviamente. Eu tenho um motor aqui novo, um equipamento que novo, por exemplo, consome 5 amperes. E observado que ao longo do tempo essa corrente tem subido para 6 amperes. Então, automaticamente, eu estou identificando um desgaste nessa minha máquina. Então, o TESU ele é mais dedicado, assim como o TESIS T, para a questão do gerenciamento da manutenção da máquina, e menos para a parte de gerenciamento de energia. Obrigado, Antônio. O Cardoso, então, posso partir o motor até 20 CV. O motor até 20 CV em 380 volts, né, respeitando a corrente aí de limite de 32 amperes. Então, se o motor até 32 amperes, tranquilo. Paulo Marcelo Gambo, boa noite. Você saber se o TESU pode ser aplicado em atmosfera explosiva. Ele não tem certificado ATEX no momento, então, se ele for ser aplicado em uma atmosfera explosiva, você tem que tomar os cuidados aí de uma sala especial, de um painel especial. Agora, o componente em si, ele não é certificado, tá? Ele não pode ser usado em área classificada. Partida direta ou reversora. Pode pedir por e-mail, Jamil. Você viu meu e-mail lá na apresentação. Vou digitar ele aqui.
Eu só vou pedir um pouquinho de paciência na resposta desses e-mails, que eu estou ausente do escritório esta semana, e, e pode ser que eu não consiga responder tão rápido quanto eu gostaria, mas com certeza até semana que vem você tem isso, tá? Deixa eu ver, Edmilson, aqui. Então, consigo testar esse equipamento na escola para mostrar aos alunos como utilizar e os profissionais que vão utilizar nas indústrias. É possível demonstrar, Edmilson, eu não sei em que região você está. A gente tem algumas maletas e alguns engenheiros de aplicação em diversas regiões do Brasil e a gente pode tentar agendar uma palestra, uma demonstração na tua escola. Com o bloco de rede Modbus, consigo obter dados como número de partidas e corrente atual do motor. Sim, isso você consegue. O Edmilson, onde está o formulário? O formulário está do lado direito. Se vocês olharem aqui na, na plataforma de apresentação, você tem a primeira opção, que são o certificado, logo depois você tem a opção de fazer download de formulário Desafio Teses U. Felipe Moura, ele é similar ao custo de uma Soft Starter. Ele é um pouquinho mais barato que uma Soft, na mesma corrente. A Soft é um pouquinho mais em conta. Só que eu tenho que lembrar que ela é uma partida completa. Ela está inclusa não só a partida, mas também a proteção contra curto-circuito. É diferente da Soft Starter, que você normalmente tem que incluir lá um fusível ou um disjuntor motor. Mas mesmo assim, comparando diretamente, ela é mais barata que uma Soft Starter. Obrigado, Lauria. Obrigado, Eduardo. Poderia explicar o que impede a fusão dos contatos em caso de curto-circuito no tese, uma vez que nele é feito acionamento e proteção do mesmo contato. Sem dúvida. Na verdade, é por isso que não é realizada a fusão do contato, porque no evento de curto-circuito, quando você aciona a parte de proteção magnética do Tesis U, você tem o comando de abertura imediata dos contatos. Além disso, você tem internamente lá no Tesis U toda a parte mecânica que faz parte do disjuntor, que é o quê? A câmara de extinção de arco, você tem todo o sistema de mola para fazer uma abertura muito rápida, então, você impede a soldagem de contato por causa disso. Tá? Então, como eu disse, no momento do curto-circuito, ele atua como se fosse um disjuntor. Você tem lá toda a parte de detecção magnética, você tem as molas para atuação de abertura muito rápida, e você tem todo o sistema de extinção, toda a câmara de extinção de arco dentro do Tesis U, né? Similar ou equivalente a um disjuntor. É por isso que você evita que colhe o contato dentro do contactor, ou do Tesis U, na verdade, né? E quando você tem uma operação normal, você tem o sistema de fechamento como se fosse um contactor. Então, você simplesmente tem um comando através de bobina, que você vai mandar o comando para abertura e o comando para fechamento. Ok? Essa que é o conceito. O Tesis U pode ser aplicado em computação estereotriângulo. Na verdade, não, porque você já tem acoplado ao componente toda a parte de proteção contra curto-circuito e sobrecarga. Então, eu não vejo como aplicar ele dentro de uma configuração estrela triângulo. Pergunta aqui do Luiz Carlos Gabriel. No caso de proteção contra sobrecorrente devido a rotor bloqueado, é necessário parametrizar o tempo máximo de rotor bloqueado. Sim, essa proteção de rotor bloqueado ou de travamento de eixo eu tenho disponível no relé multifunção, não são todos os relés que têm essa opção de proteção. E eu tenho, nesse caso, quando eu uso esse relé multifunção, eu posso parametrizar direto de parametrização gratuito, que é o SoMachine,
desculpa, o SoulMove, que é o mesmo software para quem conhece, é o mesmo software de configuração dos inversores de frequência da Schneider. Então, você vai entrar dentro da configuração, ou através do software, ou através do display. Você vai habilitar a proteção de rotor bloqueado ou de travamento de eixo, que você tem as duas, e vai parametrizar o tempo e a corrente que ele vai considerar como rotor bloqueado. Tá? O rotor bloqueado ele é detectado somente na partida do motor, e o travamento de eixo é depois, ele só identifica o travamento de eixo depois que ele conclui a partida, quando ele observa uma sobrecorrente elevada e com um tempo muito curto. Ok? Antônio Carlos, há uma pergunta sobre a atmosfera explosiva. Sim, o TESO não é certificado para a atmosfera explosiva. Então, ele não tem certificação ATEX, ele tem que ser utilizado dentro ou enclausurado dentro de painéis especiais ou dentro de salas especiais, né? Assim como um contactor convencional. Cardoso, como iremos retirar no comprovante, no representante? Ok, no distribuidor. Quando você enviar o formulário, infelizmente eu não vou conseguir fazer para todo mundo, bem que eu gostaria, mas meu chefe me liberou para fazer só para 10 participantes. A gente vai selecionar os 10 participantes, a gente vai tentar distribuir aí nas regiões do país, e quando você indicar o teu distribuidor, a Schneider vai entrar em contato direto com ele, vai disponibilizar o componente lá, e eu vou te avisar como você vai fazer essa retirada. Tá bom? Dependendo do, do cliente, vai ser exigido algumas questões fiscais, às vezes vai precisar fazer uma nota de doação, às vezes vai fazer uma nota de faturamento, enfim. Existem diversas opções, a gente estava pensando nisso, não existe só um caminho para fazer essa retirada, mas fique tranquilo que isso será tratado. Pode ser utilizado para a partida de qualquer elevador, necessita de alguma programação? Vamos lá. Então, o TESIS-U ele pode ser utilizado como uma partida convencional. Você pode pegar e utilizá-lo assim como você utiliza um disjuntor motor e um contactor, não exige programação nenhuma. Ele é uma partida como se fosse uma partida convencional, com os benefícios de você não ter colagem de contato. Você simplesmente vai fazer um ajuste no dialzinho lá, igual você faz num disjuntor motor convencional, vai ligar a bobina dele e desligar a bobina. Se no evento de curto-circuito ele vai abrir a manoplinha, você vai lá e vai ter que rearmar. Tá? Então, assim, por uma aplicação de partida direta, que você não quer fazer nenhuma comunicação em rede, ou você não vai utilizar o relé multifunção, ele é uma partida normal. Você pode utilizar em qualquer elevador sem problemas. Sou docente em curso técnico de engenharia elétrica e pergunto se há alguma forma particular para a instituição de ensino adquirir TESU. Bom, para instituições de ensino, a Schneider tem um acordo, especificamente, sem demérito ou mérito para um ou outro, mas enfim, a Schneider tem um acordo com o Senai, no qual a gente faz alguns trabalhos específicos com ele. Para qualquer outra instituição, a gente trabalha com condições especiais para aquisição. O que a gente pede? Que você entre em contato, pode entrar em contato comigo, você pode indicar da onde você quer fazer essa aquisição e a gente vai fornecer o processo no qual você vai fazer essa aquisição e a gente vai fornecer uma condição de custo para que você possa adquirir um componente desse tipo, tá? Sem maiores problemas, André. Obrigado, Valdeci. Pergunta aqui do Zé Roberto, tem como ligar ele através de uma botoeira? Sim, reforçando o aspecto de que o TESU ele pode simplesmente substituir uma partida convencional. Então, onde você tem um disjuntor motor e um contactor, você pode colocar o TESU no lugar e você vai operá-lo como você operaria um disjuntor motor junto com o contactor. Você pode ligar ele através de uma botoeira, através de uma chave, normal. Tá? Você vai fazer a ligação da botoeira na bobina dele. Tem uma bobininha lá, A1, A2, para você fazer a conexão. Muito simples.
Obrigado. Obrigado, Luiz. Rafael Costa pode ser usado em casa de máquina de piscina. Sem dúvida, não tem problema nenhum você usar ele dentro de uma casa de máquinas, só obviamente ele não é um produto que pode ficar submerso, né? Então você tem que tomar os mesmos cuidados que você tomaria com a aplicação aí de um contactor convencional. Obrigado. Itapeva. Itapeva é próximo aqui da Grande São Paulo, então a gente consegue agendar uma apresentação na tua instituição. Eu vou pedir teus contatos, né? Meu e-mail está aqui tanto na apresentação quanto aqui no bate-papo. Você pode solicitar isso para a gente, eu vou contatar. Aí no caso de apresentações, normalmente ela é feita pelo pessoal da área comercial, mas faça que a gente vai tentar agendar, tá, Edmilson? Essa é a ideia, José. Claro, a ideia da manutenção dele é fantástica, né? Você realmente praticamente não tem tempo zero ali para fazer uma reposição ali, ou uma troca de um relé, que na verdade reposição não existe, né? É um produto que vai durar 2 milhões de manobras, você não tem troca de bobina, não tem troca de contato, jogo de contato, é um produto, né, garantido aí 2 milhões de manobras elétricas no mínimo, sem manutenção. Existe algum módulo adicional para proteger os motores contra descargas atmosféricas? Não, não diretamente no TESISU. Essa é uma proteção contra descargas atmosféricas. É um trabalho que tem que ser feito desde a conceptuação do projeto da instalação. Então, isso exige toda a parte, envolve toda a parte de aterramento, toda a parte de SPDA, todo o sistema de proteção interna, no caso dos DPS, até a ponta do motor, que também está envolvido lá a parte de aterramento e a parte de DPS para fazer essa proteção contra descargas atmosféricas. Então, realmente, sim, não existe nenhuma fórmula mágica para proteger contra descargas atmosféricas. Realmente, você tem que partir desde lá do conceito do projeto. O e-mail do formulário você vai enviar diretamente para mim, tá? Ou no meu e-mail ou no e-mail da Carla, que também está lá na apresentação. Aulas práticas do TESISU. Realmente, agora você me pegou, não tenho nenhuma opção de aula prática no Rio. A gente tem alguns treinamentos técnicos aqui em São Paulo. A gente disponibiliza, a Schneider tem opções de treinamentos em company, mas realmente eu não me lembro de nenhum lugar que a gente possa ter essa aula prática. Se você puder indicar alguma instituição que a gente possa negociar aí para ter o TESISU, pode indicar, a gente vai procurar entender. Obrigado, Arnaldo. Os vai no contactor convencional, a extinção do arco é sempre demorada no curto, dada a corrente aplicada. Então vamos lá. No contactor, na verdade, o contactor ele não faz a extinção do arco, o contactor também não interrompe o curto-circuito. A função de interromper o curto-circuito e de fazer a extinção do arco é do disjuntor a montante ou do fusível, né, do equipamento de proteção contra curto-circuito que vai estar montante do contactor. Então, o contactor ele vai sofrer todos os efeitos do curto-circuito e do arco elétrico enquanto essa corrente não for extinta. Aí é o problema que a gente tem de colar o contactor. Então, enquanto o disjuntor ou fusível não abre, ou não extingue o curto-circuito, eu vou ter os efeitos lá no meu contactor que vão provocar a soldagem dos contatos.
Será possível haverá de apresentação do produto em Minas? Minas Gerais, especificamente Minas Gerais, a gente não tem nenhum engenheiro de aplicação, nem maleta disponível. Mas a Schneider faz eventos regulares. A gente teve um evento o ano passado em Belo Horizonte, no qual a gente levou componentes. Mas a gente tem um. Luiz Geraldo, se você puder me mandar um e-mail, Luiz Geraldo, eu tenho um distribuidor que está montando, um parceiro nosso que está montando um laboratório de automação e de controle aí em BH. E nesse laboratório, eu ajudei a prepará-lo, nesse laboratório a gente tem o TESISU como uma dos pontos lá que vão ter nesse laboratório. Então, se você puder me mandar um e-mail, eu te respondo, eu não lembro agora de cabeça, mas é uma grande loja aí de material elétrico de Minas que está montando esse laboratório. E aí você vai poder pegar o nosso amiguinho na mão. Qual eu posso ligar um PTC? O Tesis U ele não tem essa opção. Tá? A questão de PTC, umas proteções e outras proteções avançadas, a gente vai ter disponível realmente nos relés de gerenciamento de motor. Aí no caso eu tenho é um outro produto nosso, a gente pode fazer uma outra apresentação, que é o Tesis T. Tá? Já é um produto diferenciado e onde eu tenho proteções avançadas, medição precisa de corrente e eu tenho a opção de ligar tanto o PTC quanto o PT100. Tá? Bauer, caso o motor trabalhe em vazio por alguma eventualidade, tenho como monitorar isso. Sim, no TESISU, no próprio TESISU, quando você coloca um módulo de multifunção, você tem uma opção de módulo de proteção contra subcarga. Ele é principalmente aplicado para bombas, né, para evento de cavitação, principalmente. Ou alguns clientes também utilizam para eventualidade de economia de energia, né? Quando tem alguma máquina operando em subcorrente, normalmente ele dá um alarme ou para avisar o operador ou para avisar o sistema que aquele motor está operando em carga muito baixa, né, que ele pode ser desligado ou que tem que se rever o processo para realmente colocar aquele motor em plena carga e ter uma melhor eficiência energética. Então, sim, o Tesis tem esse módulo e para motores maiores a gente tem essa disponibilidade com o relé inteligente, gerenciamento de motores, que é o TESIS. Ok, Sérgio, vou fazer isso. Pena que foi quase no final aqui. Vamos ver, é legal. Ali um último comentário do Marco. No site ele Deixa só aqui localizou o TSST. no site, só achei catálogo para o relé inteligente TESIS T. Eu vou dar uma conferida, a gente pode checar. Eu acho que é isso, né, Henrique? Guia, que eu tenho guia essencial de teses, na verdade ele traz toda a oferta de contactores, e eu disponibilizei no site o que a gente chama de Bíblia dos contactores. A gente traz toda a oferta de partida de motores da Schneider, então lá tem o Tesis U, tem o capítulo inteiro do Tesis U e eu tenho o capítulo Tesis T também. Eu Eu só, acredito que esse é aquele arquivo que nós não conseguimos subir, né, Henrique. se eu só Ele vai estar checar o link, disponível no portal. eu Acredito vou que seja checar ele. agora o link, eu vou checar o link que eu mandei para a Ana, ver se eu cometi algum Eu acho que equívoco. é um Mas arquivo eu checo de agora. 70 e poucos megas. Ele é um arquivo bem grande. É um arquivo bem grande, é justamente ela é a Bíblia completa. Ele não traz só o Tesis U, com certeza, ele traz todo a oferta Schneider. Deixa eu checar aqui agora. Às vezes eu cometi alguma gafe aí. Pessoal, só lembrando que
amanhã, entre amanhã e depois, esse webinar vai estar disponível para visualização, para quem chegou atrasado aí, poder assistir a parte que perdeu. E esses arquivos todos estarão lá disponíveis para download, mais esses arquivos que a gente não conseguiu subir aqui por impossibilidade da ferramenta, tá? Então, entre amanhã e depois, vocês podem acessar o portal e já vai estar disponível lá. Você quer complementar com mais alguma coisa, Henrique? Vou só checar se a gente tem mais alguma pergunta aqui. Ah, ok, Marco, é isso mesmo. Aqui a gente tem o catálogo está completo, você pode dar uma olhadinha que tem lá. Bom, tenho só que agradecer a todos vocês, espero ter colaborado com o dia a dia de vocês, né? Espero ter trazido informações úteis para quem é projetista, para quem é da área de manutenção. Eu vi que tem pessoas inscritas aí das mais diversas áreas. Agradeço a paciência e estou à disposição, junto com a Schneider, para atendê-los. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado a todos, obrigado a você, Henrique, obrigado a Schneider por ter disponibilizado o seu tempo para essa apresentação. E boa noite a todos e espero revê-los no próximo webinar. Tchau, tchau. Tchau.